Eu sou Silvana Blanc, coach de relacionamento, e hoje o tema aqui é acabe aí com sofrimento no casamento. Será que você está sofrendo no casamento? Tem alguma coisa que te faz sofrer? Você não sabe por quê, você não consegue se livrar disso. Quantas situações a gente passa dentro do casamento e a gente fala assim, uau, é muito difícil o casamento, é muito difícil o relacionamento, e eu acabo sofrendo, e eu não consigo tirar esse sofrimento, e eu preciso parar de sofrer, eu quero ser feliz também. Quem aqui não casou para ser feliz, não é verdade? A gente casa cheio de expectativas, cheio de sonhos, achando que o casamento vai ali corresponder àquela nossa expectativa, aquele nosso desejo. E quando, na verdade, a gente começa a conviver com o outro, a gente acaba percebendo que muitas das vezes tem mais sofrimento do que felicidade. E aí você fica ali sofrendo, não sabe o que fazer, e isso é muito ruim dentro da relação, principalmente para a mulher, que a mulher é totalmente emocional. A mulher, ela é muito emocional. Então, ela, para lidar com tudo, toda a reação que ela tem dentro do casamento, ela vai lidar com a emoção. E se você não entender isso, se você não tomar consciência disso, você só fica ali sofrendo, sofrendo, sofrendo. E quem disse que a gente precisa sofrer para ser feliz, na verdade, dentro do casamento, né? É uma coisa que foi muito infundida e muito falada, muito foi colocada na cabeça das mulheres, pelo menos da minha fase, da minha faixa etária de idade, que e ainda as mulheres, ainda como são clássicos, muitas pessoas ainda leem para as crianças, para as meninas, essas histórias infantis de Cinderela, Branca de Neve. Então, o que acontecia nesses contos de fadas? Primeiro, a menina sofria, ou é a madrasta que maltratava, ou ela tinha uma vida triste, sofrida, e aí no final da história ela encontrava aí o príncipe encantado e era feliz para sempre. E isso foi colocado aí, quando a gente escuta uma história, essa informação ela entra diretamente no nosso inconsciente, principalmente quando essa informação ela vem até os 7 anos de idade. Então, as meninas, as crianças que escutam essa história, aquela história, pum, vai lá dentro da mente e fica ali no inconsciente dela de que é assim a vida. Primeiro eu preciso sofrer, quem sabe um dia eu encontro um príncipe encantado, mas a vida é de sofrimento, e você fica achando que o casamento tem que ser assim, tem que ser sofrido. Enquanto você fica com isso dentro de você, com esse valor, você vai acabar você vai acabar vivendo mais disso, você vai acabar atraindo mais isso para você. Por quê? Nós agimos conforme aquilo que tem dentro de nós, os nossos valores, as nossas crenças. É com base nisso que a gente toma decisões o tempo todo. Na verdade, a vida ela é repleta de decisões, né? A gente toma decisão o tempo todo. Você tomou uma decisão, várias decisões hoje, depois que você acordou. Se você ia tomar café ou não, se você ia tomar um banho ou não, se você ia ligar e assistir essa live ou não, se você vai ficar me ouvindo aqui nessa live ou não, é outra decisão. Então a gente toma decisão o tempo todo. Então, essas decisões a gente toma com base em quê? Com aquilo que tem dentro de mim, com os meus valores, com aquilo que eu acredito. Eu abri a live, eu acho isso é bom ou não para mim? E aí você decide. Você acordou, eu vou tomar café agora ou não? Você está decidindo com que você, eu acho que é melhor eu tomar depois, eu acho que é melhor eu fazer isso. Você acha com o quê? Com o que tem dentro de você. Então, essas histórias criou aí um grupo de mulheres, né, uma fase de mulheres em que acreditavam nisso. E você pode perceber que agora as histórias estão mudando. Não tem mais a princesa que sofre e encontra o homem. O grande problema é que as pessoas não percebem que essas histórias infantis, é claro que tem umas que são incríveis, que mostram valores incríveis. Eu até tenho desenhos animados desses que quando tem um sentido muito legal, eu gosto de indicar dentro do meu Instagram, mas imagina, as princesas de hoje em dia, elas são mulheres independentes,
Aí você pensa aí na Mulan, você pensa aí em outras princesas, agora não estou lembrando aqui, mas as princesas mais recentes, elas não encontram um príncipe encantado. Elas são independentes, elas mesmo lutam, ela não precisa do homem para se defender. E aí mora um outro perigo, né? Porque a gente vai para o outro extremo. Então, o extremo de que a mulher não precisa mais do homem. E também não é isso. A gente precisa viver o equilíbrio. A gente tem que ter o nosso feminino, a gente precisa sim do cuidado, a gente precisa sim da proteção, mas não precisa também daquele sofrimento todo. E aqui hoje você vai entender por que a gente sofre e por que a gente tem que se livrar desse sofrimento. E por que a gente tem esse poder? Por que eu posso me livrar desse sofrimento? E é disso que eu vou falar aqui hoje. Antes de eu entender o sofrimento, eu preciso entender por que a gente sofre? O que é o amor? Existem 3 tipos de amor. 3 tipos. O primeiro é aquele amor físico. É aquele contato que eu tenho com a pessoa, eu olho e falo, uau, essa pessoa me atrai, eu acho atraente, eu acho bonita. É aquele amor físico. A pessoa que você quer estar perto, você quer tocar, você sente falta ali do contato. É o físico. Só que não dá para a gente manter um casamento, um relacionamento, só com base nesse amor, nessa emoção. Uau, que pessoa incrível! E você sabe que existe aí um sistema de representação, da gente passar para o outro, da gente às vezes ver alguém com uma característica semelhante ao nosso pai, e por mais que a gente que não seja consciente, a gente escolhe por aquelas características físicas, achando que vai ser alguma postura que a gente admira no nosso pai. Existe isso também. E aí você acaba escolhendo aquele homem só pelo físico e acaba que dentro dele não tem aquilo que você precisa. Então, esse amor físico, essa atração, ela não vai durar, não é um motivo, um amor suficiente para fazer um casamento durar. E aí tem um outro amor. Primeiro eu vou falar do amor ideal agora, para depois eu falar do amor que é o assunto principal dessa live. E tem um amor que é o amor inteligente, que é aquele amor onde a gente escolhe o outro. Por que eu escolhi aquela pessoa? Eu escolhi com a alma. É aquela pessoa que eu me conectei emocionalmente, é aquela pessoa ali que eu conectei porque a gente tem os mesmos valores, os mesmos princípios e a gente escolhe o outro. Isso é um amor inteligente. É como se o nosso corpo fosse o veículo, o carro, e a minha alma tivesse ali dirigindo e escolhendo isso. Ela está fazendo essa escolha. Então, assim, esse amor é um amor inteligente. Não é um amor que eu estou escolhendo só pelo físico ou estou escolhendo por qualquer outro motivo. A gente, de fato, se conectou pelos mesmos valores e princípios. Esse é um amor mais difícil de encontrar, mas é preciso paciência para encontrar um amor como esse. É como a alma gêmea, sabe? É você encontrar alguém que, de fato, ela vai acrescentar em você e você acrescentar nela. Mas esse amor inteligente é o maravilhoso. É aquele amor que impacta, é aquele casal que você vê na rua e você fala, uau, que casal inspirador, né? Casal bonito de se ver. É esse casal que tem esse amor inteligente. Mas o foco desse tema de hoje, para você entender por que tem o sofrimento no casamento, é o amor emocional. E é sobre esse amor que eu quero falar aqui hoje. O que é esse amor emocional? A gente, com as nossas carências, com as nossas dificuldades internas, a gente acaba se conectando com outra pessoa que vem para suprir aquela carência. Silvana, então eu escolhi meu marido porque ele supria a minha carência, eu não me sentia sozinha, ele era um homem bom, então eu achei que fosse o ideal para mim. E por que você escolhe assim? Porque todas nós, a gente precisa primeiro se conhecer, a gente precisa curar feridas que tem dentro de nós. E os nossos traumas, as nossas feridas, ela vem lá da infância. E tem um monte de lixo aqui que a gente precisa limpar para ser uma nova pessoa, para mudar o comportamento. Sabe aquelas pessoas que parece que vivem historinhas repetidas? Saem de casa porque o pai era um alcoólatra. E aí ela se casa e, por coincidência, será? Ela casa também com um homem alcoólatra?
Ela queria se livrar daquela vida, mas ela acabou encontrando um marido igual. E aí as histórias vão se repetindo. E, quiçá, algumas vezes a avó também passou aperto com o vô que bebia. E por que as histórias se repetem? Porque a gente traz no nosso sistema uma parte genética, outra parte do que a gente vive, outra parte do que a gente escolhe viver. E se a gente não rompe, se a gente não toma consciência, se a gente não cura isso que tem dentro de nós, que está nos fazendo viver esse sofrimento, a gente vai só repetindo histórias e vai vivendo mais disso. E é por isso que você está aqui me ouvindo, não é por acaso. Eu não acredito no por acaso. As pessoas se conectam com as outras no momento certo. E se você está aqui me ouvindo, é porque por alguma razão você precisa dessa informação. E é preciso a gente romper esse ciclo. Eu não preciso viver o mesmo sofrimento que minha mãe viveu, minha mãe não precisava ter vivido o que minha avó viveu, e o mais importante, e é onde você tem controle, a sua filha não precisa viver o que você está vivendo. Você pode mostrar, romper esse vínculo agora e passar a escrever uma história diferente, passar a ser feliz e romper. Daqui para frente, as novas gerações não vão mais sofrer isso. E isso é muito poderoso, porque eu chego a me emocionar. Porque às vezes a gente acha que a gente está curando o nosso casamento. Silvana, você está salvando o meu casamento, me ajudando a salvar o meu casamento? Esse é o objetivo. Só que você não faz ideia do quanto você vai impactar daí para frente. Não é só a vida do seu marido, não só a vida dos seus filhos, mas é uma vida de uma geração. Se você se curar, se você entender o que está fazendo você viver esse sofrimento, se você entender que você tem o poder de salvar, de transformar seu casamento, se você entender que você tem um poder de mulher dentro de você, que você merece ser respeitada, você merece ter autoconfiança, você merece ser essa mulher poderosa. Se você entende isso, você está ajudando uma geração. Quantas gerações que virão depois de você e vão olhar para você e vão falar: a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó. Que história que as pessoas vão contar de você depois que você não estiver mais aqui? Já parou para pensar nisso? Qual história a sua filha teria orgulho de você? Minha mãe foi uma mulher que sofreu muito no casamento. Ela lutou. Uma mulher que sofreu, coitada da minha mãe, ou a mulher que sofreu, deu a volta por cima e fez uma história diferente. O que você quer que falem de você quando você não estiver mais aqui? É forte, né? Mas às vezes a gente precisa pensar nisso. Às vezes a gente precisa pensar: o que vai ser? Se eu morresse hoje, o que diriam de mim? Será que eu teria deixado uma história de dor e sofrimento para que minha filha lembrasse de mim, que o meu filho lembrasse? Para que eu estou falando da filha, mas como a gente impacta a vida dos homens? Mulheres que hoje estão sustentando o lar, estão pagando as contas ao invés de dar essa responsabilidade para o marido, e eu sei que é muito comum, eu sei que hoje a mulher no mercado de trabalho, a mulher assumindo tanta responsabilidade. Lembra que eu falei no início dos filmes infantis atuais que as mulheres não precisam dos homens, elas são valentes, elas mesmo lutam e elas vencem, elas não precisam mais de príncipe encantado? E aí o que está acontecendo? O seu filho também está te vendo. E aí ele já está crescendo com qual ideia? O homem não tem que pagar a conta. A mulher precisa fazer. E por que eu estou falando isso? Não só de teoria, não. Porque eu sei disso, eu tenho consciência. E eu estou falando de mim mesma. Eu vivi essa história. Eu cheguei a um ponto do meu casamento que eu estava assumindo essa responsabilidade. Até que um dia, eu costumo dizer, porque o filho, quando a gente fala do filho, a gente toma mais consciência, né? Porque é só por nós, a gente é tão, assim, a gente se flagela tanto, se faz sofrer tanto, que às vezes por nós a gente vai aguentando, vamos aguentando isso aí, vamos aguentando esse casamento ruim mesmo, vamos levando, ver aonde vai dar isso. Mas se eu falo para você que isso vai ter um efeito na vida dos seus filhos, era isso, Ana. Por quê? O que eu vou fazer? Porque não é só sobre você.
A vida não é só sobre você. A forma com que você está vivendo hoje, o que você está permitindo na sua vida, não é só para você. A gente impacta a vida dos nossos filhos. Você já parou para pensar que seria muito pouco a gente nascer, viver alguns anos, morrer? Que sentido tem isso? Se não for para a gente deixar algo para as outras pessoas, se não for para a gente deixar algo para mais gerações. Entende isso? Então não é sobre você. Salvar seu casamento, viver uma relação de valor, não é só para você. É para outras pessoas também. É para você impactar vidas. E é isso que a gente tem que tomar consciência. E eu cheguei a ver um determinado momento que o meu filho falou isso. A minha filha virou e falou assim: um dia eu quero, eu lembro direitinho, assim, a gente estava numa viagem, passou um carro bonito, e minha filha disse assim: um dia eu quero ganhar um presente desse do meu marido, um carro desse. Quero ganhar de presente. E aí o meu filho, na hora, falou assim: não, a mulher que tem que comprar. Olha só. E ali deu aquele estalo na minha cabeça. Como assim? Ele está crescendo, vendo que a mãe é autossuficiente, que a mãe paga tudo, que a mãe tem condição de comprar. Então não é esse o caminho. Tem que ficar muito claro qual é o papel do homem e da mulher e ter esse equilíbrio. Porque senão a gente vai distorcendo tudo. Então, eu te faço essa pergunta nessa manhã. Se você morresse hoje, se hoje fosse o último dia, será que os seus filhos diriam que você foi feliz no seu casamento? Ou você era uma mãe que sofreu pra caramba e não soube fazer nada para mudar? Coitadinha, né? Da minha mãe que só sofria. Eu não via minha mãe feliz, minha mãe não tinha brilho nos olhos, minha mãe quase não sorria. Ela ficava tão triste com aquilo que meu pai fazia. É isso que você quer? Ou você quer mudar? A vida, ela é cíclica, ela está em movimento o tempo todo. Você já parou para pensar que tudo muda o tempo todo? Tudo está em movimento? Todos os dias o sol nasce novamente, a lua vem à noite, o dia, ele está todo em movimento. O rio, você já viu um rio parado? O rio, ele flui o tempo todo. Ele anda, a correnteza leva aquela água o tempo todo, aquela água que passou não vai ser mais a mesma que está passando nesse instante, a água já passou. Você já reparou que a natureza é assim? Que tudo é assim? As coisas se transformam o tempo todo. E aí eu te pergunto, às vezes você tem medo de mudar. Silvana, eu tenho medo de mudar. E se isso não der certo para mim? E se isso não der certo no meu casamento? E se isso não funcionar com o meu marido? Será que vai dar certo? Sinceramente, eu tenho medo de continuar vivendo a mesma coisa. Eu tenho medo de não mudar. Eu tenho medo de ficar no mesmo lugar e de não transformar nada. É isso que você tem que ter medo. É disso que você precisa ter medo. Porque as coisas estão sendo transformadas. E aí, quantas mulheres que eu já vi vendo o casamento sendo destruído, e aí, quando ela percebe, é o marido que vem e toma uma atitude: olha, eu tô saindo de casa. E por que que a pessoa sofre? Justamente porque ela não fez, ela não mudou quando tinha que mudar. E aí é o medo. O medo de mudar levou o quê? Alguma coisa vai mudar. Alguém vai mudar por você. Então não espere que o outro mude por você. Você tem que fazer essa mudança, entende? É você quem tem que salvar o seu casamento. A gente entra nesse amor emocional. Eu encontro outra pessoa porque eu tô muito carente, eu tô ali igual esse copo aqui, ó, pela metade, tem metade de água. E eu fico esperando encontrar a minha outra metade, a metade da laranja que vai me preencher. E aí vocês ficam ali, duas metades, um sugando o outro. É meio e meio, um sugando o outro. Ninguém acrescenta na vida do outro. Ninguém transborda na vida do outro. Fica um sugando o outro. E o que acontece nessa relação? Sobra menos do que essa metade. Sobra 0,25. Sobra muito menos daquele pouco que a gente tem. Então, o outro não pode vir para a minha vida. Eu não posso escolher outra pessoa somente para suprir essa necessidade. E de onde nasce esse amor emocional? Que acaba criando essa dependência emocional
que me faz ficar ali. Eu estou sofrendo, eu estou triste nesse casamento, eu estou sofrendo, mas eu não consigo nem pensar em separação e nem pensar em fazer diferente, porque eu tenho medo. Aí você fica com aquele medo, aquele preso emocionalmente no outro. Eu tenho que escolher amar o outro e não ficar preso emocionalmente no outro. Entende a diferença? Consegue entender? É você ficar tão preso emocionalmente que, assim, se o seu marido hoje acordou feliz, você está feliz. Se aquele dia ele acordou muito triste, ou então acordou te xingando, reclamando de tudo, pronto, o dia acabou. Porque você vive conforme a emoção dele, você está ligada emocionalmente para ele, com ele, e é isso que detona a vida da mulher. Não é somente o que o outro faz. Eu não estou dizendo que ele não está errado, que ele não faz muita coisa errada. Mas quando você fica só no foco do seu marido, você esquece de cuidar de você, entende? E é aí que entra esse amor emocional. É como se você dependesse emocionalmente dele. Se ele está feliz, eu tô. Eu te pergunto agora: será que você ama a sua solidão? Quando você não está, quando o seu marido não está, você está sozinha, você gosta de ficar com você? Ou você fica em desespero? Você tem que gostar da sua companhia primeiro. Você tem que gostar de quem você é, das coisas que você faz. Eu tenho que ser feliz e inteira com ou sem a presença do outro. Então, quando o outro estiver, uau, aí sim fica legal, porque eu estou inteira e encontro o meu marido que também está inteiro e a gente só transborda um na vida do outro, apoia um ao outro. Esse é o objetivo. Mas quantas vezes a gente está ali só o bagacinho, né? Emocionalmente arrasada, emocionalmente ali sofrendo. E aí, quando o marido chega, você fica com uma lista de reclamações. Você não me notou, você não me dá carinho, você não me dá atenção. Por quê? Porque você está carente, você está querendo o carinho dele, você está querendo que ele te complete. E ele, às vezes, não tem para dar também. Às vezes, nem ele tem para dar. E aí fica só aquele monte de mágoa, de expectativa frustrada, entende? Então, é preciso cuidar de você primeiro. É preciso estar inteira dentro do relacionamento. E aí sim você vai transbordar, você vai cuidar, você vai pedir, você vai ter forças aí para exigir o que você precisa exigir. Senão você não vai conseguir. Já viu aquelas pessoas que depois de uma separação, elas não conseguem fazer nada? Tem um casal que se separaram e a mulher tinha carteira de habilitação, ela tinha o carro dela, cada um tinha o seu carro, só que ela bloqueou. E agora, como que eu vou fazer sem ele? Porque apesar dela ter carro, apesar dela saber dirigir, ela estava acostumada a ele levando em todo lugar. Ela não tinha independência. Ah, então tem que arrumar não sei o quê. Ai, como é que eu vou fazer sem ele? Ele que cuidava disso. Então precisa ter esse equilíbrio. Colocar o homem nas atividades dele, mas você precisa ser inteira. Porque senão, na falta do outro, você desmorona. Você fica arrasada. E é aí que entram aquelas ameaças: vou te deixar, você vai ser uma mulher divorciada. Ó, fica fazendo assim que eu vou me separar de você. E aí o que, que a gente faz? A gente acaba fazendo todas as vontades dele, justamente por medo da separação. Silvana, você está dizendo que a gente precisa ter forças para separar? Não. Você precisa estar inteira dentro. Inteira, para você não cair em ameaças. Para você não estar nessa relação somente por essa dependência. Como que uma perguntinha que te faz refletir sobre isso? Você escolhe estar casada, você quer estar casada no dia de hoje, ou você necessita? Porque aquilo que eu necessito, aquilo que eu preciso muito, Silvana, se isso acabar, o que vai ser de mim? Se você necessita, é porque você está nessa dependência. Então é preciso você trabalhar isso, curar o que está te levando a isso para o seu casamento ser tão bom ao ponto de você falar assim: eu escolho, é muito bom estar casada, eu sou feliz por estar casada.
Eu escolho estar casada no dia de hoje. Eu chegar na hora de dormir e eu pensar assim, uau, eu escolho estar casada. Como é bom estar casada. Sabe aquela coisa de você nem imaginar a sua vida sem estar casada? Mas não é nem imaginar, porque, ai meu Deus, se ele me deixar, o que eu vou fazer? Como eu vou viver? Não é isso, porque isso cria essa insegurança emocional. Mas sem a outra pessoa, eu quero estar, eu escolho estar com essa pessoa me faz bem, essa pessoa me deixa bem, eu gosto de estar com ele, eu escolho. Que bom que eu escolhi esse homem, que bom que eu estou casada. Entende a diferença? É você escolher e não necessitar. E essas crenças e valores, isso tudo que está dentro da gente, eles são responsáveis pelas nossas atitudes. Porque a gente tem a nossa mente consciente e inconsciente. A gente só tem 5% de consciência do que tem dentro de nós. Imagina como é pouco, né? A gente tem que tomar decisões, cuidar da nossa vida, e eu só tenho 5% de consciência do que eu sou? Que pouquinho! Imagina! Aí eu preciso fazer o quê? Mas essa mente consciente, ela é muito poderosa. Mas eu preciso ir lá no meu inconsciente, que é 95%. Essa mente consciente, ela tem o poder de ir lá dentro desse inconsciente e curar, e resgatar, e descobrir o que é que está me levando a isso. Mas eu só vou fazer isso se eu tomar consciência de que eu quero fazer. Eu só vou acabar com esse bloqueio que está me levando a viver isso. Eu só vou curar essas situações que estão me levando a sofrer no casamento se eu tomar consciência e decidir mudar. É o que eu falei. Não tenha medo de mudar. Não tenha medo de se arriscar. Não tenha medo de tomar atitudes novas. Tenha medo de continuar vivendo essa mesma coisa, de continuar sofrendo dentro do casamento. Isso me dá medo. Passar mais tempo sofrendo. Isso me deu medo quando eu cheguei nos meus 15 anos de casada e quando eu vi que eu estava vivendo sem sentido na vida, e eu olhei no espelho e falei: chega, você não vai ficar desse jeito sem se movimentar. A gente precisa agir, Silvana. Foi meu dia do chega. Porque me dá medo de pensar se eu não tivesse tomado uma atitude. Como eu estaria hoje? Meu Deus, não consigo nem pensar como eu estaria hoje se eu não tivesse mudado. Se eu não tivesse buscado conhecimento, se eu não tivesse me curado, se eu não tivesse ressignificado as dores, se eu não tivesse transformado isso que eu era, se eu não tivesse me protegido emocionalmente. Porque aí é o grande segredo. Por que a mulher fica sofrendo? Porque ela não cura o que está dentro dela. Ela fica ali emocionalmente presa ao outro. Se o outro está feliz, eu estou feliz. Se hoje ele está bem, eu não estou. Se ele chegou cedo, beleza. Se ele chegou tarde, se ele estava no bar, se ele estava não sei o quê, e aí eu fico triste. E aí você fica dependendo a sua felicidade do outro. E aí nem você é feliz. E como que você vai fazer agora outra pessoa feliz? Como você vai fazer outra pessoa feliz? Então, tem muita coisa que está no nosso inconsciente que hoje pode estar levando você a agir diferente e você nem sabe o porquê você está agindo diferente. Talvez aquela menina que viu a mãe deixar o emprego para ser mãe, para ser dona de casa, e aí o que tem hoje no inconsciente dela? Eu não quero casar, não quero ter filhos, porque talvez você seja uma pessoa bem-sucedida no seu emprego, e aí você fala assim: não, se eu tiver um relacionamento bom, eu vou ter que deixar meu emprego que eu gosto tanto, ou deixar alguma atividade que eu faça. E aí, esse inconsciente bloqueia ela de conhecer uma pessoa legal, de ter um marido legal. Porque no inconsciente dela, o casamento é ruim. Se ela se casar, ela vai ter que deixar aquelas atividades, entende? Então, tudo que a gente viveu ali na infância, ele reflete hoje no nosso comportamento. Talvez você tenha visto os pais brigando, discutindo, e você acha que é normal. Você acha que o seu casamento também tem que ter isso. Que essas brigas são normais, porque você via também os seus pais fazendo. E aí você acha que está tudo bem. Tinha uma pessoa uma história que eu gostaria de contar para vocês perceberem como esse inconsciente age. É uma moça muito bonita,
com estudos, não era uma pessoa desinformada. E aí ela apanhava, né? O namorado batia nela, batia mesmo. E ela não achava que era errado, ela achava que era algo normal. Gente, era namorado, eu nem tô falando de casamento. E ela achava que era algo normal. E você sabe por quê? Ela achava que era normal porque na infância, toda vez que ela fazia algo de errado, o pai batia. E se o pai batia quando ela fazia algo de errado, é porque ela tinha merecido. Ela fez algo errado, o pai bateu, então ela mereceu. Quando ela entrou num relacionamento, num namoro, onde o namorado também batia, ela achava que ela tinha merecido aquilo e ainda se sentia culpada. Uau, é muito forte isso. É por isso que muitas vezes a gente vê dentro do casamento mulheres sofrendo agressões e você fala assim: por que essa mulher não deixa esse homem? Por que essa mulher não sai dessa relação? Esse homem é um monstro, mas você nem sabe o que está dentro dela. Pode ser que ela de fato não perceba. Tem gente até que fala: ah, mulher de malandro, gosta de apanhar. Não é que gosta de apanhar, ninguém gosta de apanhar. Mas talvez no inconsciente dela, aquilo ali é normal. E eu vou te dizer mais: ela recebe essa agressão física e ainda se sente culpada. Eu mereci isso. Eu fiz alguma coisa errada, por isso que ele me bateu. E ela ainda fica se sentindo culpada. Isso é uma dependência emocional. Isso é estar numa relação ligada a esse amor emocional. Ela não consegue ver. E por que não consegue? Porque está dentro do inconsciente dela. Ela não tem consciência de que isso está errado. Ela acha que isso faz parte da relação. Ela acha que tem sofrimento mesmo dentro do casamento. Casamento é difícil, a gente sofre. E às vezes, muitas das vezes, nem pede ajuda. Entende por quê? É muito fácil a gente sair julgando todo mundo, né? Nossa, aquela mulher apanha do marido, aquela mulher sofre isso com o marido, por que ela não sai dessa? Por que ela não muda? Por que ela não faz se respeitar dentro do casamento? É fácil falar do outro. É fácil julgar se você não viveu a vida do outro, se você não sabe o que passa na cabeça do outro. Entende? Então, é tão sério esse amor emocional que chega até mesmo a isso. E as agressões, elas não são só físicas, elas também são emocionais. Essas ameaças, eu vou te deixar, eu vou fazer isso com você, isso é uma agressão psicológica. A pessoa humilhar o outro é uma agressão psicológica. E muitas das vezes a pessoa aceita porque está ali, naquela dependência emocional. E o medo de mudar, o medo de agir diferente, não faz com que essa pessoa consiga reverter essa situação. Ela fica nessa relação com o sofrimento. Mas por que você não muda isso? Muitas das vezes, a pessoa que está vivendo uma relação assim, que a gente pode chamar de abusiva, ela tem uma sensação, ela tem uma crença que ela não merece, de que é assim mesmo. Então, precisa trabalhar esse merecimento. Talvez, quando criança, olha que coisa boba, que talvez a gente nem perceba, e talvez você até faça aí com seu filho, com a sua filha. Quando vai assim, em algum lugar que a criança quer comprar algo numa loja, e aí você fala assim: não, meu filho, isso aí não é para você, não, isso é para criança rica. Isso aí não é para você. Eu não vou comprar isso para você, isso é caro. E aí ela fica assim: ah, então eu não mereço. Não é para mim isso. E todos nós merecemos qualquer coisa que existe nessa vida. Se você quer aquilo, se você acha que é algo bom para você, você merece. Então é preciso resgatar essa crença de merecimento. Mas, Silvana, essa coisa simples aí, que o pai fala para o filho, sim, os nossos traumas, as nossas coisas que ficam no inconsciente, gente, são da infância. E ela não vem numa caixinha exatamente igual você está vivendo hoje. Ela vem de uma outra forma de falar. Mas a criança absorve aquilo como, poxa, então eu não mereço, eu não posso ter esse brinquedo, eu não posso ter essa roupa. Isso aí é só para outra pessoa que merece, eu não mereço. E aí hoje você, às vezes, está no casamento
E mesmo que você não tenha consciência, você sente isso. Aquela mulher lá, ela merece ter esse homem aí, porque, né, é a família dela, ela nasceu assim com sorte, ela não sei o quê, olha que mulher com sorte. E aí você acha que aquela mulher merece, você não. Você também merece. E é preciso trabalhar isso. E por que a gente fica numa relação com sofrimento e a mulher ali aguenta? Toda vez que você está numa situação que está te gerando sofrimento e você está aguentando, é porque existe algo que você está ganhando em troca. É o que a gente chama de ganho secundário. Eu só estou aceitando essa infelicidade porque alguma coisa eu estou ganhando com isso. Imagina, tem pessoas que ficam doentes só para ter o carinho e a atenção do outro. Tem uma mulher que ela teve câncer e ela trabalhava, uma vida ativa, né, com a família, cada um cuidando de si. Ela tinha tudo, menos o carinho, o afeto dentro de casa. E aí um dia ela teve câncer. E nesse câncer, o marido que não tinha tempo para dar atenção para ela passou a ter tempo, os filhos com todo cuidado com ela, né? A mãe está com câncer. E aí, com isso, ela se recebia tanto carinho que inconsciente, porque é claro que ninguém quer ficar doente consciente. No inconsciente dela, aquela doença foi boa, porque ali ela tinha o carinho das pessoas. Ali o marido passou a ter tempo para ela. Então acaba que ela fica doente para chamar essa atenção. Isso acontece em muitos casos de depressão, a mulher fica de cama, e aí a família toda dá o carinho, dá a atenção, e aí ela não consegue melhorar, sair dali, porque ela está tendo um ganho secundário. E aí eu te faço essa pergunta: se hoje você está aí com algum sofrimento no casamento e está suportando isso, aguentando isso, eu te pergunto, o que você está ganhando? Qual é o ganho secundário? Faça essa pergunta. E isso vai ajudar a você refletir, já você a começar a mudar essa situação. É você pensar, é você identificar. Será que tem algo que eu não estou feliz? O que é que eu não estou feliz? Eu não estou feliz quando ele fala de forma grosseira comigo. E por que que eu aceito ele falar de forma grosseira comigo? E aí você vai perceber por que que você está aguentando isso. E quando você percebe, o primeiro passo para qualquer transformação, o primeiro passo para qualquer cura, é primeiro tomar consciência. Lembra que eu falei que tudo está dentro do nosso inconsciente? Está lá, as memórias, as histórias, o que você acredita, os seus valores. Então é preciso você trazer para o consciente, porque o único que tem poder de mudar alguma coisa é o consciente. Porque o inconsciente, as informações estão lá. Ele é muito poderoso, mas ele não age, ele não vai mudar. Quem muda é o consciente. Então você precisa trazer isso para a sua consciência para você mudar, para você transformar. Então, se você hoje está vivendo alguma coisa que está te trazendo sofrimento, o porquê que isso te traz sofrimento? O que você está ganhando com isso? Eu queria terminar aqui com uma frase, né? Se você pensa que você pode ou que você não pode, você vai estar certa. Você está certa, entende? Se você pensa que você não pode viver um casamento feliz, que você não pode salvar o seu casamento, você vai estar certa. Você sabe por quê? Porque você não vai agir diferente. Você vai me dizer assim, Silvana, o meu casamento não tem jeito. O meu casamento é infeliz mesmo, não tem solução para mim. Ok. E aí você não vai agir. Não adianta eu te ensinar muita coisa aqui, te mostrar muita coisa, te dizer que eu sei um caminho para salvar seu casamento. Mas se você não agir diferente, nada vai mudar. Não adianta, não adianta. Você está certo. Se você acha que seu casamento não tem solução, você está certo. Agora, se você acha que tem alguma esperança, que você pode agir diferente, você também está certo. Então é hora de agir de forma diferente para salvar o seu casamento e principalmente salvar você mesmo, salvar você dessa infelicidade.
Acabe com o sofrimento dentro do seu casamento. Esse é o tema de hoje. E é assim que eu quero concluir aqui. O que você acredita hoje? Será que você pode salvar seu casamento? Faça essa reflexão. Porque se você não acreditar, de fato, você não vai fazer nada, você não vai conseguir. Tá bom? Então, esse era o tema. Te expliquei aqui por que ocorre o sofrimento, como a gente faz para sair desse sofrimento dentro do casamento. Um grande beijo, gratidão pela presença de vocês. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, se você entendeu que é hora de acabar com esse sofrimento no seu casamento, aperta aqui embaixo o like, deixe seu like. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva para você receber mais conteúdos que eu posto aqui. Tá bom? Então, até mais. Um grande beijo.